Fala pessoal, tudo bom? Tema hoje cheio de alegrias e de agonias, desafios da vida conjugal na quarentena. Trouxe uma pessoa muito especial para conversar com a gente, o psicólogo José Vanderlei, vai participar, já está online com a gente. Só deixar inclusive o lembrete para ele, acho que ele não está na conta que ele vai entrar, tem que trocar o perfil, o usuário para poder participar direitinho. Enquanto o José Vanderlei coloca no perfil dele, que é o J Vanderpsi, que é o que ele pediu para entrar aqui na live com a gente hoje, deixa eu adiantar um pouco de como é que vai ser a nossa estrutura da conversa hoje. Desafios que tem da vida conjugal que todo mundo enfrenta, que faz parte da realidade de relacionamento humano, né? Tem partes boas e tem partes de desafio, tem alegrias e tem agonias, que dentro de uma margem normal fazem parte da vida saudável de qualquer pessoa. Mas também a gente tem que lembrar de que esse cenário que a gente está agora de quarentena, de confinamento, de distanciamento social para quem está fora de casa, ele também vem com risco maior dos cenários de violência. Uma coisa que é intolerável e que a gente não pode admitir, que afete principalmente quem carrega o maior peso dessa história, que são as mulheres. Então a gente tem visto cenários preocupantes de violência doméstica, de agressões que vão desde a parte física ou emocional, mental, moral, violência patrimonial ou até da sobrecarga de trabalho mesmo, com a divisão injusta das tarefas de casa. Tudo isso entra na preocupação do que a gente tem que enfrentar de cabeça erguida, de olhando no olho, para poder resolver esses problemas estruturais que a gente tem na nossa sociedade. J. Wander vai poder participar com a gente, deixando oi para todo mundo que está entrando, tentar dar o máximo de oi possível aqui para cada um, para a gente já poder começar a nossa conversa. Vanderlei, boa tarde, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Opa, acho que o seu áudio está cortado, não está saindo nada para a gente. Ok. Vamos ver se você consegue resolver aí. Não sei se precisa talvez de um fone de ouvido. Enquanto você ajeita essa parte do som aqui, deixa eu continuar no nosso planejamento. Opa, já vi que você colocou um slide aí também, bacana. Sei que tem muita coisa boa para a gente conversar hoje. E de todo jeito, pessoal, uma dessas coisas... Ixi, acho que vocês estão ouvindo ele então, só eu que não estava? Isso mesmo? Deixa eu ver se é problema no meu áudio. Acho que é problema no meu áudio. Então parece que o seu som está direitinho. Deixa eu só consertar o meu aqui, só um minuto. Opa! E agora, como é que tá o som aí, pessoal? Tá dando para ouvir bem? Tá me ouvindo, Vanderlei? Ok, tá, vamos fazer um teste. Vocês estão me ouvindo também? Ótimo. Tudo perfeito. Maravilha. Então, toma posse para a gente poder começar. Sei que a gente tem temas, então, de grande complexidade. Tem várias esposas, vários maridos aqui acompanhando a gente. Vamos ver também, deixar o convite para o pessoal poder participar, porque tem tudo para essa conversa de hoje ter pontos de desafio, né? Tem pontos apimentados, de relacionamento, de vida íntima, como cada casal está se relacionando agora com esses desafios novos, né? Até do tempo que está passando a mais. Mas o que você traz para a gente da tua vivência como psicólogo? Como é que tem sido as últimas semanas? Bom, primeiro cumprimentar vocês e falar que é uma alegria estarmos juntos nessa nova possibilidade de comunicação, né? Fazer lives e estarmos juntos de alguma maneira. Então, a ideia é continuarmos nos comunicando e agregando conhecimento, experiências uns com os outros. Então, tá tudo bem, eu estou bem. E trago hoje para a gente conversar, doutor Estevão, uma série de questões que têm sido fundamentais. Nós todos estamos vivendo aí já tem quase 3 meses, não é isso, doutor? Essa questão do isolamento social, da pandemia. Pois é, um tempo de desafio aí que já passou um bocadinho para trás e preocupa o tanto que tem para frente ainda também, né? Não são tempos que vão se encerrar por agora. Verdade. Bom, então, o tema que suscitou esse encontro, que está suscitando esse encontro, é o tema do relacionamento conjugal. Tá? O que é que nós vamos fazer para vivermos bem, para nos relacionarmos bem nesse período de pandemia, estando todos nós dentro de casa. E muitas vezes sem um espaço, que é aquele espaço externo que era para todos nós uma válvula de escape, uma forma de entretenimento. E agora nós estamos todos dentro do lar. Né?
Alguns psicólogos que eu tenho acompanhado têm falado que esse momento é o momento do retorno da família ao lar. Olha que expressão interessante. É como se nós antes, todos nós, fôssemos criados, educados e incentivados a vivenciar a vida mais e mais apenas externamente. E agora, de um momento para o outro, tem mais ou menos 3 meses que isso mudou radicalmente, não é verdade? Então, assim, o que nós estamos vendo hoje são as famílias de volta ao convívio do lar. E mais especificamente, que é o nosso objetivo desse encontro de hoje, é falar dos casais. Como é que os casais estão fazendo para se relacionar, não é? Então, eu começo trazendo o tema para vocês de uma conversa que eu tive há pouco com um amigo muito querido, e ele falava que encontrou com uma outra pessoa e perguntou como é que ele estava vivendo, tá? Fazer frente a esse desafio dessa nova forma de convivência tão intensa desse jeito, né? E ele falou para o meu amigo, falou assim, olha, antes eu tinha alguns problemas de relacionamento com a minha esposa. E agora, convivendo com ela novamente, assim, de forma intensa, eu descobri que ela é muito legal. Eu estou gostando de conviver com ela. Eu achei isso muito interessante, porque, via de regra, os relacionamentos, via de regra, vão nos afastando uns dos outros. Né? Nós temos a vida externa, nós temos a questão do trabalho, a questão da educação, da formação, e essas questões, por elas serem muito importantes nos dias atuais, elas acabam por tirarem da convivência do casal o tempo que eles necessitariam para, muitas vezes, a harmonização. Então, agora, nós estamos tendo isso de novo, de uma forma muito intensa. Como é que nós vamos fazer para nos relacionar? Como é que nós vamos fazer para compreender esses desejos e necessidades do outro? E o tal do espaço de cada um, como é que fica nesta relação conjugal? Muitas vezes, quem tem a possibilidade de estar aquartelado dentro de uma casa grande, cumprindo uma quarentena, um isolamento social numa casa maior, isso é mais fácil, né? Muitas vezes a gente está num quarto, a esposa está na biblioteca, está no quintal, está numa chácara, num determinado espaço. Mas e quem convive num espaço muito pequeno? Como é que faz isso? Como é que faz para ter a harmonia desse relacionamento? Então, nós vamos tratar de algumas questões relacionadas a isso, doutor Estevam. Eu aproveito só para iniciar. Eu vou colocar aqui uma foto e vou incentivar quem está nos ouvindo para que essas pessoas participem. Eu já quero entender assim. Você que está participando agora, você está num casamento? Está com o seu marido ou sua mulher dentro de casa? Então, responda isso para a gente vai acompanhando. É isso, doutor Estevam? É possível, né? As pessoas interagirem assim? Vamos poder conversar. Eu sei que você está com algumas fotos aí de provocação, isso mesmo? Uns slides aí atrás da Isso. câmera? É verdade, eu vou colocar agora. E também quero que as pessoas desde já participem, coloquem seus nomes e as questões que vão sendo suscitadas com a nossa discussão. A primeira foto que eu trouxe, que fala do relacionamento conjugal nesses novos tempos, é essa aqui. Cenário difícil. É verdade. É um cenário desafiador, não é? Porque o relacionamento conjugal pede, requer, convida para uma proximidade. E essa proximidade não está sendo tão possível como era há um tempo atrás, mostrando para nós que nós vamos ter que nos adaptar, criar estratégias para essa nova situação. Não é verdade? Então, enquanto nós vamos pensando, eu trouxe essa outra imagem também. Essa aí é um pouco mais cuidadosa. Parecem duas pessoas da área de saúde, não é, doutor Estevão? Se relacionando. Eles acabaram de chegar do hospital, o posto de saúde, não é? Estão de máscara. Outra viagem de desafio, né? Tem sido o mercado, a feira.
Limpeza em casa e ter todo mundo envolvido é uma maratona grande. É verdade. E aqui é algo para a gente parar e pensar. E esta outra foto, que é uma foto para a gente também pensar, é como é que anda a questão da intimidade, né, do casal. Este espaço para a intimidade, para que o desejo surja, que ele seja mobilizado. Ok? Então, tá bom. Então, talvez a gente pudesse começar, enquanto os nossos participantes aí vão se manifestando. Nós já temos quantos participantes, doutor? Ok, ótimo. Já estamos, podemos avançar normal, estamos com as 50 pessoas de agora. Quem vai poder continuar acompanhando com a gente vai entrando aos poucos. Mas, de todo jeito, como você disse, a gente já tem os temas para poder pensar e pensar muito, né? São temas que não vêm com receita de bolo, não vêm com fórmula mágica para a gente conseguir saber como cada pessoa e cada casal vai se posicionar. Até porque tem construções Ok. que são Então, vou pegar individuais esse só pela monte que você está pessoa, trazendo esse para a espaço gente e individual, começar com e como a que a gente primeira reage em situações questão normais, em fundamental. situação de estresse, igual da quarentena. Mas também tem uma situação do Problemas ou casal, né? desafios Esse do relacionamento conjugal, combinado, o eles não acordado do surgem ou casal, não que cada um. surgiram com a pandemia. Não é a pandemia especificamente que está trazendo ou vai trazer um desafio, uma desarmonização para o casal. O que a pandemia e o isolamento social podem fazer, e estão fazendo, é mostrar para todos nós as fraturas, as trincas dos relacionamentos. Aqueles aspectos que nós devemos cuidar muito para que um problema que no atual momento é um problema muitas vezes pequeno, para que isso não cresça, não se agrave. Então, o primeiro aspecto, doutor Estevam, que eu queria trazer nessa conversa nossa de hoje é a ideia de que a pandemia ela não criou um problema de relacionamento. Ela está trazendo uma situação em que as fragilidades do relacionamento estão sendo mostradas. Isso é muito importante, não é? Porque uma das questões ligadas a fazer terapia, seja individual ou de casal, é ajudar o cliente a se afastar das suas fantasias em relação aos seus problemas, né? Então, veja, muitos casais, muitos, viviam uma relação absolutamente harmoniosa antes da pandemia. É verdade, muitos casais vivem uma relação harmoniosa. Acreditem, é verdade. O que acontece durante a pandemia e num confinamento num lugar muito pequeno é que pessoas às vezes têm que lidar com situações muito individuais, muito delas. São questões que estão sendo trazidas do âmbito do trabalho, para que a família entenda que quarentena não é férias do papai nem férias da mamãe. E nem é férias do marido, nem férias da esposa. Ele está numa impossibilidade momentânea de estar trabalhando. Então, ele está em casa, mas às vezes está desempenhando o seu ofício dentro de casa. Então, um dos problemas que esse isolamento social está trazendo para os casais é ajudar ou tentar mostrar para o casal o espaço de cada um naquele instante relacionado ao trabalho. Então, às vezes é um apartamento, então, às vezes o marido ou a esposa fala assim, olha, agora eu vou trabalhar e vou pedir para que vocês, nesse instante, não me interrompa, assim que eu puder sair lá de onde eu estiver, eu venho e interajo com vocês. É uma negociação, muitas vezes com os filhos acontece isso, é necessário isso. E às vezes é necessário em relação ao parceiro, à parceira, para que ele entenda que ele está ali em casa, mas ele continua trabalhando. Né? Então, é um problema do trabalho. Às vezes não é só uma questão do trabalho, doutor Estevam, é uma questão do dinheiro, dos recursos financeiros que pararam de chegar até o lar, porque o marido ou a esposa não estão trabalhando nesse momento, então não estão ganhando, não estão recebendo, e colocam a família em um estresse que antes não era conhecido. Então nós temos isso. A gente sabe que Brasília tem muitos servidores públicos, né? Talvez assim, mais da metade seja de servidores públicos na capital, né? Ou de alguma forma relacionada ao serviço público, mas muitos estão enfrentando dificuldades nesse momento de
botar o pão de cada dia dentro de casa. Então, às vezes, é essa a questão que está surgindo no relacionamento. Às vezes é a questão da comunicação, porque a pessoa está muito tensa, está muito preocupada, ela não consegue mais se dirigir ao outro como se dirigia antigamente, com carinho e com atenção. Isso está criando um estresse dentro do relacionamento conjugal. Então, eu diria a questão do trabalho, a questão financeira, a questão da comunicação. São conflitos novos que estão sendo jogados dentro do relacionamento e para os quais nós vamos ter que pensar estratégias diferenciadas. Algumas delas nós vamos abordar aqui neste encontro hoje. Entendi. E até aproveitando esse gancho que você comentou, da dificuldade de estar dando conta do trabalho, um ambiente diferente, fora do normal, né? Dentro de casa tendo que resolver coisa à distância, aula, e-mail, telefone, até esse monte de live que tem agora, né? No Instagram, no YouTube, Facebook. São coisas que vão competindo pela atenção e frequentemente, inclusive, lembrando que no Brasil a maior parte dos lares são chefiados por mulheres que estão com essa parte financeira, do trabalho, tendo que dar conta de mil e uma coisas, e às vezes com uma carga injusta também da sobrecarga da tarefa doméstica, do cuidado de estar à frente com os filhos, da educação possível, aula à distância, dever de casa à distância. São coisas que deixam estressores mais fortes e que acabam trazendo também essa grande temática da divisão justa, né, dessas responsabilidades, das tarefas, de uma conversa que tem que estar fluindo muito bem. Eu sei que a gente tem desenvolvido um trabalho juntos, até também com o pessoal da Secretaria de Educação, não é isso? Com as professoras e com os professores, que tem sido Ok. um exemplo de uma Vamos lá, categoria que enquanto está você vai filtrando sobrecarregada aí e nessa vai época, trazendo junto para a com gente, vários outros. nós vamos Desse trazendo algumas trabalho que a gente fez experiências já com algumas de centenas de alguns colegas professores. ligados à Tem educação. alguns exemplos que você podia trazer para a A gente, para principal quem está acompanhando aqui? O dificuldade pessoal no chat que está eles estão manifestando, falando das vivenciando dificuldades do casamento. é a dificuldade de perceber que toda família tem os seus problemas. Toda família tem a sua dinâmica. E todo casal tem os seus desafios. Todo casal tem as suas, vamos dizer assim, as suas, os seus convites para mudar, para se transformar, não é? E uma das dificuldades que as pessoas pensam ou estão passando nesse momento é entender que ter problemas durante o relacionamento conjugal ou ter problemas na família, nesta fase ou fora dessa fase, é absolutamente normal. Não é? Então, nós estamos falando de algo que nós, que somos adultos, entramos na vida adulta, que a gente tem treinado desde o primeiro momento, que é aprender a resolver problemas, aprender a lidar com problemas. Não é? Então, nós estamos lidando com mais um problema. Não é? Às vezes eu chego para o pessoal da educação, quando eu vou fazer palestra, fazia palestras presenciais, e eu apresentava uma foto, né? Apresentava uma foto de um adolescente olhando por cima de uma cena, né? Agora não tem imagem para mostrar para vocês, mas imaginem a cena de um adolescente olhando, ou de um adulto olhando por cima de um muro. Os que estão do lado de cá, eles não veem o que esse adulto está vendo, né? E o pessoal muito impaciente, o pessoal que está embaixo, vendo que tem alguém, um adulto, olhando o que está em cima, perguntam o que é que esse adulto está vendo. E eu falo para as pessoas assim, o que vocês acham que este adulto está vendo? Então, se nós estamos muito focados na crise, no problema, como uma situação insolúvel, talvez a gente falasse assim, nossa, eu estou vendo aqui, para além desta paisagem que o muro está aqui nos trazendo, eu estou vendo grandes dificuldades, o mundo está se acabando, é só dificuldade, é só problema. E às vezes, para uma outra pessoa, com uma outra dinâmica, se eu perguntasse para essa pessoa o que ele está vendo, talvez ele falasse assim, nossa, eu estou vendo como o mundo é maravilhoso, é cheio de possibilidades, como nós estamos aprendendo a lidar com tudo isso, como nós estamos superando, como nós estamos aprendendo. Então, veja, na dinâmica dessas duas pessoas adultas, nós vamos vendo a sinalização emocional que pode estar acontecendo para cada um de nós, especificamente sob a perspectiva individual, para se reinventarem. Tem casais que estão aproveitando esse momento para se reaproximarem, redescobrirem os filhos. Por exemplo,
O senhor mesmo estava com a gente numa live com a educação, quando um dos professores falou, relembrando um caso, de alguém que tinha 2 empregos. É muito comum, numa certa fase da vida da gente, para aqueles que podem. Às vezes tem 2 empregos, tem gente que tem até 3 empregos, né? E o que acontece? Eles privilegiam, naquele momento, a questão de sustento familiar, que é importante, num determinado nível social, eles acham que é importante, e arranjam, por exemplo, 2 empregos. E esse colega falava de uma experiência que ele tinha passado 10 anos em 2 empregos, e um dia ele olhou a filhinha dele, que no início dessa jornada dupla tinha nascido alguns meses, e agora estava com 10 anos. Ele virou para a esposa dele e falou bem assim: olha, eu não vi os 10 primeiros anos de vida da minha filha. Então, tem casais que estão se reinventando nesse sentido. Eu não estou aqui querendo dizer ou querendo indicar para os casais que parem de trabalhar, diminuem intensamente o seu trabalho, porque cada família tem uma dinâmica. Eu estou querendo dizer para todos vocês, para todos nós, que é importante a gente aprender com as experiências. Esse é um momento rico, porque ele é muito intenso. É rico de situações para nos fazer pensar. Por exemplo, o que é realmente importante na minha vida? Por que eu estou na família que eu estou? O que é que eu quero? O que é que eu posso oferecer para esta família? Né? Como eu tenho participado da vida, do crescimento dos meus filhos? Como é que eu tenho participado da vida do cônjuge, da minha mulher, do meu marido? Como é que eu tenho participado da vida dessa pessoa, no sentido de fazer com que essa pessoa floresça, ela cresça, ela se desenvolva e se torne uma pessoa melhor? Então, as lives com a educação, doutor Estevam, têm sido nesse sentido. As pessoas têm falado que estão reaprendendo a valorizar coisas simples. Tem alguém que falou: eu já consertei tudo em casa. Eu já consertei a torneira e agora eu não tenho mais nada para consertar. E aí a gente talvez fale assim: venha, arranje um emprego para arrumar coisas na casa dos outros. Porque, e agora que ele consertou tudo que estava fora dele, talvez fosse o momento que ele estivesse evitando de olhar para dentro dele mesmo e ver o que é que está precisando consertar. Então, eu tenho falado nas palestras que faço para os casais que o relacionamento conjugal é uma maneira extraordinária de nos fazer crescer como pessoas e nos conhecer mais. Porque aquele que está ao nosso lado, aquela que está ao nosso lado, é uma pessoa que nos conhece tanto, que em tons de mais verdade, mais objetividade, pode nos trazer uma referência do que nós precisamos fazer para crescermos como pessoas. Né? Relacionamento conjugal não é um espaço de destruição. Relacionamento conjugal é um espaço de crescimento, de apoio mútuo. Né? Então, as pessoas, nossos colegas da educação, têm visto isso. Saído do externo para o mundo interno. E o mundo interno, sob a perspectiva do casal, é como está o nosso projeto chamado casamento. Perfeito. Você vê que, igual você considerou agora, nesse espaço de construção, é especialmente importante esse momento de crise, né? Porque é um momento de crise que a gente nunca viu e provavelmente nunca vai ver, graças a Deus, né? Nesses próximos tempos agora. Mas a crise que o coronavírus trouxe vai muito além só da parte da saúde. Todo mundo tem acompanhado as dificuldades, as polêmicas, o sofrimento que vem da parte econômica difícil. E é um momento de crise da gente também saber se reinventar algumas horas para poder achar soluções do que é possível de ser solucionado e algumas horas para saber enfrentar esse inverno tão difícil que tem chegado para tantas famílias. Você comentou que aqui em Brasília, né, a gente tem um perfil diferente também, até de serviço público, especialmente atuante e resolvendo problema em vários cenários, igual o da saúde que a gente trabalha, mas também tem proteção de um jeito especial para casar com essa importância da atividade de risco que a gente exerce. Mas de todo jeito, as famílias com serviço público têm encontrado um preparo e um respaldo, uma proteção para esse inverno
que centenas de milhares de outras famílias não têm. A gente está conversando de pessoas que têm um espaço pequeno, o dinheiro do aluguel que não está chegando, dificuldade para pagar os boletos, os cartões, a dificuldade com a comida, o celular que tem que ter internet para conseguir o auxílio do governo, e as filas da Caixa, da lotérica, são coisas que vão se somando e que muitos têm comentado, principalmente da região onde eu trabalho numa região que tem muitas dificuldades nessa parte financeira também, que às vezes a falta de dinheiro vai afogando de dormir bem, afogando o prazer das atividades do dia a dia, afogando o prazer do companheiro. Eu sei que a hora da gente estar com esse casal, de se fortalecer em tempos de crise, então a gente ajudar a saúde mental, tá especialmente protegida. E você falou, o casamento, o espaço da família, uma força grande no núcleo familiar, um espaço de proteção. Até porque tem hora que o outro vai precisar chorar. A hora que o outro vai precisar, vai lá, gritar, se mostrar chateado, poder botar para fora, o que se ficar preso dentro do peito vai virando só uma bola de neve. Né? Como é que você vê esse espaço das conversas, o espaço de amigo, de igreja, de live, como é que tem sido para as pessoas que se acompanham? Ok. Tem sido desafiador, né? Esse momento tem sido particularmente desafiador no sentido de colocar em prática essas estratégias. Veja, eu vou abordar um assunto que você começou a falar e me chamou muito a atenção. Esse momento é um momento que o casal, de maneira geral, ele está sendo colocado em teste. Ele está em grande estresse, grande estresse. É um momento em que os filhos estão demandando muito. Se você tem filhos pequenos, você sabe do que eu estou falando. Se você tem filhos adolescentes, você sabe do que eu estou falando, porque eles estão indóceis. Se vocês têm filhos grandes, como eu tenho, você também sabe do que eu estou falando. Porque filhos nascem, e depois que nascem, nós, pais, temos um desafio constante deste acompanhamento e dessa interação com eles. Então, eles estão indóceis, e isso coloca o casal em um outro nível de desafio. Então, o primeiro aspecto que eu queria mencionar para vocês é o aspecto da onipotência do casal. Então, eu vou explicar um pouquinho isso. O que é isso? Muitas vezes, nós, como adultos, em resolvendo problemas, nós nos trancamos dentro de nós mesmos e achamos que, por nossa iniciativa, pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, ou porque nós fomos criados desse jeito, a gente acha que vai conseguir resolver esses problemas sozinhos. O que acontece nesse momento? É um momento em que nós estamos sendo convidados a compartilhar com o outro o que está acontecendo. Então, eu vejo muitos pais que me ligam, que me mandam mensagens, porque não estão conseguindo administrar essa situação. Pela preocupação, pelo montante de desafios. E às vezes não é o pai, às vezes quem me manda mensagem é a mãe, a esposa, ela que está chefiando muitas vezes uma família, às vezes uma mulher com uma família e ela à frente. Então, o que nós estamos falando com essa palavra de onipotência, que é essa percepção de que eu poderia tudo, que eu daria conta de tudo? Uma das estratégias mais interessantes, doutor Estevão, nesse instante, é a gente pensar em compartilhar. Porque eu estou preocupado. Eu falo com os meus filhos, falo com a minha esposa. Eu estou preocupado e eu quero conversar com vocês. Porque eu não estou dando conta sozinho de administrar essa situação. Eu preciso da ajuda de vocês. Às vezes é a esposa que chama o companheiro, os filhos, e fala assim, olha, eu estou muito preocupada com o que está acontecendo, eu estou entristecida, né? Já já nós vamos falar de questões ligadas à nossa emoção, a percepções, possibilidades da depressão ou de estados de humor alterado. Vamos falar um pouquinho disso, porque tudo isso é importante. Mas veja, essa estratégia de nós compartilharmos, isso tira um peso que é colocado desnecessariamente exclusivamente sobre os ombros dos adultos. Nós podemos e devemos chamar a família nesse momento e compartilhar o que está acontecendo. Às vezes não é com os filhos que você se sente à vontade, mas você chama a sua esposa, chama o marido e vai conversar com ele
sobre o que está acontecendo, né? Eu tenho obtido relatos de casais que estão passando por uma fase muito boa de proximidade, porque têm resgatado nesta dificuldade da pandemia o diálogo, a cumplicidade entre eles, né? Então, eu diria que uma estratégia é compartilhar com os outros e tirar esta ideia de que por sermos adultos, por sermos pais, pai, mãe, nós vamos ter que dar solução para todos os problemas que acontecem na casa. Ou você, né? Eu vou falar particularmente agora com a esposa. Muitas vezes a esposa, porque o marido é mais renitente, é mais resistente à terapia, ela se incumbe da tarefa de salvar o lar, salvar a relação, salvar a cumplicidade do casal. E a gente tem percebido que essa estratégia, ela é uma estratégia de sofrimento, ela não funciona. Né? O que funciona, temos visto, e é uma sugestão, é o diálogo, né? O diálogo aberto. Olha, eu estou me sentindo assim, eu me sinto assim. Nesse momento que a gente está passando por isso, eu também estou preocupado, igual você está preocupado. Isso une o casal. Né? Então, respondendo a tua pergunta, em primeira abordagem, eu diria sairmos dessa ideia de onipotência é uma estratégia interessante no diálogo do casal. Entendi. Você vê que a gente, como ser humano, tem momentos ali de força e momentos que a gente precisa de ajuda, né? De se juntar. E rede de apoio é uma das coisas que faz mais diferença de conseguir atravessar essas tempestades da vida, né? A rede de apoio de casa, seja ali com o companheiro, a companheira, com os filhos, onde puderem apoiar. Tem uma rede de apoio que está fragilizada esses tempos, mas que tem que ser protegida, que é da religião, né? Para as pessoas, para quem a religião é importante. Seja com o culto à distância ou o contato telefônico de algum líder religioso que consiga trazer esse sentimento de que a gente não está sozinho e de ter espaço para poder pedir ajuda e falar. Especialmente para o casal, esse reconhecimento de onde o calo está apertando, onde está difícil, onde a dor está vindo, ele serve para poder se aproximar. E até porque às vezes a gente ouve um grito, a gente ouve uma briga, a gente não consegue entender o pedido de ajuda ou de chateação que está ali por trás da briga. Então, muitas vezes, a lágrima ela não sai chorada pelo rosto. Ela pode vir no formato de reclamação, pode vir às vezes como insônia, como a dor no corpo, a dor de cabeça. Às vezes o corpo fala também, né? Do que a gente não consegue botar pela boca. É verdade. É verdade. Esse aspecto que você tocou é bastante interessante sobre as formas de nós mostrarmos como é que nós estamos nos sentindo. Veja, às vezes você está em casa e a gente tem visto aqui umas imagens, é como se fossem umas charges engraçadas, falando assim, olha, eu engordei muito, estou irreconhecível, estou em casa. Eu estou comendo toda hora e estou achando que a estratégia para resolver os meus problemas é me alimentar em demasia. Veja, se você come uma fatia de bolo, e isso seria razoável para você se sentir satisfeito, mas você, ao invés de comer uma, você está comendo 3, 4, 5, essas outras 3 ou 4 fatias, elas estão a serviço de acalmar uma angústia, uma ansiedade gerada neste momento. E a gente precisa falar disso. Às vezes não é a questão da alimentação, às vezes é a questão de, por exemplo, ficar compulsivamente no computador ou compulsivamente assistindo televisão. Eu conheço famílias que mudaram drasticamente o seu perfil, inclusive os filhos. Os meninos agora são adolescentes, dessa família específica que eu conheço, eles estão todos trocando horário, eles estão dormindo durante o dia e indo até 4, 5 horas da manhã acordados. Então, isso é uma questão que fala de um adoecimento nas relações, porque são mudanças que mudam, afetam a funcionalidade da família no outro dia. Né? Então, tem vários aspectos para a gente estar abordando e são sinais de alerta de que algo está acontecendo na vida do casal ou na vida familiar. É isso? Entendi. Outro ponto importante que você levantou agora também é de que tem coisas que é importante conversar, deixar esses das divisões das tarefas, das preocupações, o medo, a angústia, a alegria, tudo muito claro. E também tem uma parte muito prática nessa história, né? Ali
10 horas por dia que o menino está na frente do computador, isso tem que ter um limite. Ou de a gente estar sem nada de exercício, ninguém da família está fazendo nada, é só TV, sofá, geladeira, pouca coisa vai e volta, sem aula de natação, sem academia, sem caminhada, sem pular corda, sem sair no parque. São partes práticas de excesso de tempo de tela, de dificuldade com os horários regulares de sono, especialmente para criança e adolescente, de dificuldade de atividade física que vão criando uma bomba da parte geral de saúde. Um dos lembretes, para a gente poder reforçar aqui, é de que o exercício físico sozinho é capaz de ser o santo remédio, né? Junto com o sol e junto com o sono, é o que vai regulando a nossa saúde da parte geral do corpo e também da parte das emoções. Igual você tinha comentado, às vezes nesses tempos de isolamento social, dificuldade financeira, de atritos domiciliares, uma das coisas que pode ficar mais forte é justamente esses sintomas depressivos. A gente podia conversar um pouquinho agora de como é que a gente pode reconhecer os sinais que preocupam, de que as coisas não estão bem da parte das emoções. Ok. Os sinais, Estevam, são eminentemente funcionais. O que quer dizer? Nem toda tristeza é indicativo de depressão. Né? Como a gente sabe, isso está bastante divulgado, né, entre as pessoas até que não são da área. Não é porque nós estamos em casa e eu falo, nossa, a gente está com vontade de sair, né? Estava com vontade de passear, de andar de bicicleta. Ok, não estou podendo ir, isso me aborrece, me chateia um pouco. Então, isso é comum, é normal, é até esperado. O que acontece para a psicopatologia, que interessa particularmente a questão, por exemplo, da depressão, são os aspectos funcionais. É como isso impede que eu vá continuar a viver a vida que eu preciso viver. Ok, eu não posso sair para trabalhar, mas eu posso fazer o teletrabalho. Eu não posso fazer o teletrabalho, mas eu posso fazer alguma coisa que é uma estratégia nesse momento de sobrevivência. O que me impede de levar a vida adiante é adoecimento emocional. Né? Então, é um aspecto, uma forma simples de explicar como é que este adoecimento emocional ele vai se aproximando da vida individual e da vida do casal, né? Porque os casais também adoecem. Perfeito. Bom, a gente já conversou de bastante coisa. Para poder resumir quem está acompanhando com a gente agora, a gente já tocou nesses pontos de desafios dos últimos tempos da quarentena. Lembrando que, começando por agora, infelizmente, esse novo normal vai se estender por muito tempo, até a gente passar do que tem sido de desafio para distanciamento social, para mudança no trabalho, mudança na educação, os impactos que isso tem na alimentação, no exercício físico, no sono, na vida de cada um e especialmente do tema de hoje, como que isso afeta a vida do casal. A importância da gente poder ter um espaço saudável de troca, seja de alegria, seja de agonia, de reclamação, de repactuar como é que está sendo o funcionamento da vida daquele núcleo familiar, seja as duas pessoas do casal principal, seja com os filhos, crianças pequenas, adolescentes, adultos, como é que essa divisão da vida normal de agora vai conseguir deixar a gente mais forte para essas próximas etapas. Algumas das Então, coisas... por favor, vamos falar. pode falar. E Eu ia algumas das comentando, coisas... enquanto você vai, só recapitulando, eu estava lembrando aqui, que nós falamos já de questões da comunicação, não é? Falando das questões que os conflitos são naturais, mas que nesse momento eles se exacerbam um pouco, não é verdade? E que este momento o casal, de alguma maneira, está sendo apresentado em suas fragilidades no ambiente, no palco da sua casa. Então, que isso tudo é um desafio para todos nós, né? Que a maneira como você vê isto é fundamental para que você encontre uma solução. Se você vê isto nesse instante como uma fase passageira, você vai reagir de uma maneira muito mais saudável. Se você vê esse momento como o fim de tudo, gente, está tudo acabado, você vai reagir de outra maneira e essa maneira vai afundar você em adoecimentos, né? Então, o que é que nós estamos, desde o primeiro momento dessa live, falando? Nós precisamos aprender a reagir, a nos transformar, a nos adaptar ao que está acontecendo. Você falou que o casal precisa de aspecto religioso, as interações sociais. Ok, a gente não pode ir na casa das pessoas, mas a gente pode ligar para as pessoas, a gente pode fazer uma videochamada, a gente pode participar de alguma coisa. Cultos no lar, à distância,
reuniões espíritas à distância, missas católicas à distância, cultos evangélicos à distância, isso são todas possibilidades da gente interagir. Então, daqui a pouquinho, antes da gente passar para perguntas e respostas, eu ainda vou falar mais a respeito de outro tema que me chama muito a atenção, que é, nesse momento, o foco excessivo sobre o outro. Não é? Ele está perto de você o dia inteiro, ela está perto de você o dia inteiro, e esse foco excessivo, saindo de você mesmo, das suas questões, do seu livro, do curso que você está fazendo, das suas leituras, dos seus interesses particulares, e focar no outro excessivamente, isso tem sido algo que tem chamado a atenção dos casais. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, doutor Estevam. Perfeito. Então, a gente pode caminhar para esse penúltimo bloco, antes da gente ir para essas perguntas de quem está participando com a gente, para poder interagir um pouquinho mais. Mas esse foco do outro é o grande desafio, né? Não deixa de ser a gente estar com a lupa ali, procurando o que a outra pessoa está fazendo, deixando de fazer. Até porque, como você disse, uma interrupção dessa vida normal tira muito do que a gente está acostumado a pensar, que está com a goteira, a gente vai lá e conserta, vai lá na mangueira, vai lá na louça, vai lá na criação para conseguir ver dos filhos, animais domésticos, para ver das plantinhas, e vai resolvendo tudo. E quando para de ter coisa para a gente poder resolver, a gente não deixa de ficar procurando onde é que a gente vai poder botar atenção, a gente vai poder botar o dedo, para poder participar. Muitas vezes para o bem, mas algumas vezes a gente acaba atrapalhando a paz do outro também, né? Como é que funciona isso? Isso é um exagero. Esse exagero tem colocado muitos homens e muitas mulheres em atenção, em defesa, né? Numa estratégia de defesa. Veja, o que nós estamos falando é que essa pandemia tem nos apresentado a nós mesmos, né? Isso é algo que a gente tem falado constantemente. A gente tem visto as nossas facilidades, as nossas potencialidades, e a gente também tem visto as nossas fragilidades. Né? Então, nós estamos olhando constantemente para nós, para a nossa casa e para o outro que está pertinho da gente. Então, o que nós achamos interessante de comentar, que tem alguns outros colegas psicólogos falando muito, é que esse foco excessivo sobre o outro tem trazido uma dificuldade no relacionamento. Então, o que eu quero dizer? Às vezes nós trabalhávamos 8 horas, 10 horas fora de casa, e a gente ficava à distância, e quando o outro chegava, nós interagíamos. Agora, esse outro está sob o nosso olhar. Então, o que é que nós estamos sugerindo para as famílias e para os casais? Que nesse período nós tenhamos estratégias muito individuais também. O que significa? Significa que é hora de você ler aquele livro que você pensou em ler, mas até hoje não leu. Não é? Você leu, olha, eu tenho um plano de ler sobre a mitologia grega. Olha, ótimo momento para ler sobre a mitologia grega. Eu tenho a vontade de ler um livro de Machado de Assis, Dom Casmurro. Olha, eu vou ler Dom Casmurro. Não li, eu queria saber a respeito de Capitu. Então, pronto, é a hora de você ler Dom Casmurro. Eu queria ler sobre algum autor que me chamasse a atenção. Então, agora é uma hora de você colocar em prática essa leitura. Às vezes não é uma questão de leitura, doutor Estevam, às vezes é uma questão... É um momento, nós estamos num momento em que o ensino à distância tomou uma dimensão extraordinária. Os especialistas em educação estão falando que agora é a hora e a vez da educação à distância. Não só pela pandemia, mas é porque se antes havia uma reticência, uma dúvida em relação à efetividade do ensino à distância, esse momento passou. Agora as pessoas estão realmente aderindo ao ensino à distância e os eventuais problemas estão sendo vencidos. Então, talvez seja a hora de você, por exemplo, retornar um projeto de fazer algo que há muito você queria e que não estava fazendo. Então, agora é a hora de fazer. Então, a leitura de um livro, um projeto de um curso, escrever a sua monografia, né? Ou então algo ligado à arte dentro de casa. Eu pinto, às vezes eu faço algum tipo de escultura. Então, é um projeto. Qual é o seu projeto individual? Porque quando falta assunto para o projeto individual, o binômio casal, ele sofre. Ele sofre o estresse da falta de ação no campo individual. É como se
eu não estou bem, se eu não estou bem e eu não estou com energia para procurar fazer as minhas coisas que me levem a crescer como pessoa, eu vou sobrecarregar o casamento com queixas e preocupações que poderiam ser resolvidas por mim, pela minha iniciativa. Então, esse foco no outro, ele é um foco prejudicial. É algo que a gente tem que prestar atenção. Então, assim, talvez, passado esse momento de que nós falamos, né, fomos tangenciando esse tema do casamento, e a gente explicar para quem está nos ouvindo, então, o que é assunto do casal. O que é assunto do casal e que é foco da terapia de casal é o projeto casamento. O projeto casamento, que pode ser visto e olhado, e deve ser olhado com toda atenção e com todo carinho para esse momento. Né? Veja, casamento é aquela relação em que o outro, apesar de te conhecer, ainda. Então, esse é o casamento. Né? É alguém que investe na gente, é alguém que acredita na gente, e é alguém em quem nós acreditamos e em quem nós investimos. Né? Então, qual é a ideia do projeto casamento? Tudo que tem a ver com o casamento importa. Então, o que o casal quer, o que o casal pensa, quais são os planos deste casal. Às vezes, vocês dois, o casal, estavam sem planos para o futuro. Isso pesa na relação, porque é uma relação que não tem perspectiva de futuro. Então, às vezes as pessoas não querem conversar sobre o que é que está acontecendo com elas. Qual é o nosso plano? O que nós queremos juntos? E quando acabar essa pandemia, nós vamos fazer o quê? Vamos viajar? O que nós vamos fazer juntos? Nós queríamos tanto conhecer aquele outro. Não, então nós vamos conhecer aquele lugar. Nós íamos fazer juntos aquilo. Então vamos fazer. Então é o projeto de fazer juntos. O projeto de fazer juntos também é o projeto de criar os filhos. Então, às vezes as tensões estão surgindo, doutor Estevão, na forma como um ou outro percebe a criação dos filhos. Então, é a criação dos filhos que é algo que é da responsabilidade do casal. Às vezes está pesando nesse momento. Então, é preciso que o casal reinaugure a possibilidade do diálogo, conversar abertamente sobre isso. Daqui a pouquinho, nós já estamos com 40, 50 minutos de live, mas se sobrar um tempinho, eu gostaria de falar para vocês sobre alguns aspectos da inteligência emocional voltada para o equilíbrio do casal. Bem interessante, um minutinho, a gente talvez possa, entre uma pergunta e outra, pincelar esse tema. Mas também o que é a questão do casal, que envolve os dois, é como a vida do casal está sendo tocada, sobre o aspecto patrimonial, sobre o aspecto financeiro. O que é que nós estamos fazendo? Às vezes estava só sobre os ombros de um, às vezes estava só sobre os ombros da mulher, ou só sobre os ombros do marido, e talvez seja a hora do casal conversar a respeito disso, de como é que nós resolvemos essas questões em nossa casa. Questão financeira, questão patrimonial, a educação dos filhos, né? A questão da intimidade, não é verdade? Olha que coisa interessante. Chegado nesse momento da live, talvez a gente possa falar assim. E como é que está a intimidade do casal? A questão sexual do casal? Então, quando a gente me pergunta a respeito disso, eu lembro que o dia a dia, a semana, os dias, são maneiras extraordinárias de nós irmos conquistando um ao outro na relação. Não resolve, não atende, não satisfaz uma relação de casal em que, no momento apenas da relação sexual, o casal se aproxime com ares e desejos e palavras doces, sendo que o dia inteiro foi um dia de conflito. Né? Então, a cama é o momento em que o casal vai colher o que eles vivenciaram na relação do dia a dia. Olha que interessante. Né? Uma relação sexual satisfatória do casal neste momento tem a ver com a saúde, com a maneira como eles se trataram durante o dia,
durante os dias que antecederam aquele momento de intimidade tão importante e tão necessário. Então, às vezes tem pessoas que não entendem isso, que nós escolhemos, na hora da intimidade, o que nós plantamos no dia a dia. Perfeito. Eu passei aqui pelo chat, tem bastante manifestação, queria agradecer todo mundo que comentou, mandou 2 mensagens. Não tem nenhuma pergunta para a gente poder aprofundar agora, deixo o convite de novo para quem está acompanhando. Para a gente chegar nessa última parte de finalização, alguma dúvida, algum tema que ficou. Mas, de todo jeito, acho que a gente pode aproveitar e já finalizar com aquele ganchinho da saúde emocional, que você tinha comentado enquanto a gente espera uma última pergunta. Como é que funciona esse equilíbrio da saúde emocional para um funcionamento do casal, especialmente durante a fase desse distanciamento social, de quarentena? Ok. Eu costumo falar, quando eu falo sobre esse tema, que o casal também tem que ter a sua inteligência emocional, não é verdade? Às vezes parecem coisas distantes para quem está abordando esse tema, ouvindo, talvez pela primeira vez, que a emoção tem uma inteligência, mas é verdade, tem uma inteligência, sim. E assim como a inteligência emocional ela é preditiva, fator de previsão, de um sucesso da vida profissional, a inteligência emocional do casal ela é sim um fator preditivo da qualidade da relação, da longevidade da relação, da saúde da relação. Então, o que seria esta inteligência emocional para o casal? Muitas vezes o casal vivencia situações em que ele não sabe nomear, o casal não sabe nomear o que está acontecendo. Então, o primeiro aspecto seria ajudar o seu parceiro, a sua parceira, a entender, a colocar em palavras, a nomear, a clarear o que é que está acontecendo. Olha, isso que você está me falando, que está sentindo, é medo. Você está com medo, né? Está com medo dessa fase agora. É isso que você está falando? É isso mesmo, eu estou com medo. Então, às vezes, ela ou ele reconhece este sentimento, e o reconhecimento deste sentimento é importante para que a gente possa trazer uma base de entendimento naquela relação, né? Então, o que é que está passando com você? Muitas vezes a esposa pergunta para o marido, o que é que está acontecendo com você? É medo? Não, eu não estou com medo, estou com uma angústia. E eu explico angústia. É uma palavra que remete a uma sensação de sem saída, e nem para frente e nem posso retornar. Então eu fico angustiado, afunilado, como um ângulo, né? Como alguma coisa que não encontra nem um para frente e nem para trás. Então, é angústia. Então, o primeiro aspecto da inteligência emocional para o casal, Estevão, é a ideia de ajudar um ao outro a identificar os sentimentos que estão passando nesta fase. E talvez quem está nos ouvindo já possa ir interagindo e falando das dificuldades em não só nomear, mas em reconhecer o que está acontecendo, né? O segundo aspecto que nós vamos trabalhar na inteligência emocional é o aspecto da empatia, que é a capacidade de nós nos colocarmos no lugar do outro, né? Veja, às vezes o marido está tendo uma oportunidade extraordinária de ver o quanto a sua mulher trabalha. Eu sei que os maridos que estão aí me ouvindo, muitos e muitos, a maioria já sabe o quanto que nossas esposas trabalham. Trabalham muito, né? Trabalham fora. Às vezes tem uma carga dobrada em casa. Chega, enquanto às vezes muitos maridos vão sentar-se no sofá, ela corre desesperada, ou para botar uma carga de roupa para lavar, ou para fazer a comida, para deixar tudo preparado para o outro dia, não é? Então, às vezes, igual a gente falou no início dessa live, às vezes o marido está chegando em casa e ele está vivenciando em casa e percebendo tanto de coisa que a casa tem. Olha, quem
quem ajuda em casa, os maridos que ajudam em casa, as esposas que dividem essas tarefas. Porque, viu, Estevão, tem mulher que tem essa sabedoria de dividir tarefas. Não é pedir ajuda, porque pedir ajuda pressupõe que a tarefa é exclusivamente da mulher. É divisão de tarefa. Porque a divisão de tarefa dá a perspectiva de que a tarefa é de todos nós da casa. Então, nós vamos dividir as coisas, né? Então, a mulher, que é um ser muito sensível e inteligente, ela vai saber colocar de uma forma clara que a casa, sim, tem muitos desafios, muitas tarefas, e que, sim, nós podemos, todos que vivemos ali, nós podemos ajudar. Olha que momento extraordinário para ensinar a filha a lavar prato, varrer casa, lavar banheiro, não é? Lavar banheiro, gente, um antidepressivo maravilhoso, viu? Tá triste, tá chateado. Lave banheiro, ou seja, não estou exagerando, né? Eu estou querendo dizer com isso que as tarefas, as nossas obrigações botam o nosso pé na realidade. E se você eventualmente está precisando do remédio, sim, você tome esse remédio. Mas saiba que você enfrentar também o que está acontecendo na tua realidade, isso é extraordinário para nos curar. Então, essa empatia, Estevão, ela nos favorece a nos colocar no lugar do outro. Né? Essa ideia de que nós nos colocando no lugar do outro, nós vamos tentar saber o que o outro está passando. Né? Então, 2 aspectos até agora: a identificação dos sentimentos, a empatia, e um terceiro elemento, que é a comunicação eficaz. Tem gente que sabe identificar os seus sentimentos, se coloca no lugar do outro, mas na hora de falar com ela, falar com ele, é um desastre, né? Porque, às vezes, exagera. Eu acho que os homens não são rudes, muitos são descuidados na maneira de falar. E nós precisamos prestar atenção disso e tratar as nossas esposas, os esposos, de uma forma respeitosa, né? Como se deve tratar um ser humano, com respeito. Né? Olha que momento extraordinário para a gente recobrar aquelas questões que aprendemos na infância. Por favor, dá licença, muito obrigado. Né? O reconhecimento por tudo que o outro faz. Então, esse momento da comunicação efetiva, ele é muito importante neste momento. É como você está falando com ela, é como você está falando com ele. Eu já tratei muitos casais em que o foco da discussão do casal, o desequilíbrio, a desarmonia do casal, não era outra questão senão a forma de falar. É o jeito de falar. Às vezes a pessoa tem um conteúdo que está absolutamente correto, mas quando ele vai externalizar, ou ela vai externalizar, é de uma falta de sensibilidade, de uma grosseria, de uma falta de respeito. Então nós temos que ter esse cuidado com aqueles que estão pertinho de nós, principalmente esses que dividem a nossa intimidade, nosso marido, nossa esposa. Né? Então, eu relembraria para a inteligência emocional, nesse momento que nós estamos batendo 1 hora de live, é identificar os sentimentos. A empatia, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, e trabalhar a efetividade da comunicação. Fala o que você está sentindo, fala o que você está pensando, mas fala com cuidado, como quem está entregando uma joia para o outro e não jogando na cara do outro uma joia. Até porque uma joia jogada na cara de uma pessoa machuca, mas uma joia entregue para uma pessoa é algo que alegra, encanta e faz a pessoa crescer. Então, não sei como é que está o nosso tempo, se tem alguma pergunta que você gostaria de explorar, doutor Estevão, mas estou à disposição. A gente tem 80 segundos, o Instagram vai encerrar a live, então mais 1 minuto e 20. Deixar o agradecimento de quem acompanhou, o agradecimento gigante dessa conversa, que foi maravilhosa. A gente tem que planejar as próximas.